Boa tarde a todos. Estamos hoje aqui em um novo programa de rádio Tardes à Luz da Palavra com Andrea Pinto e Marcos Lopes. Estamos a transmitir hoje através de nosso celular porque não há forma de ir à Rádio Tabernáculo. Nós pertencemos à Igreja Tabernáculo do Espírito Santo, da Tapada das Mercês. Mas hoje estamos a transmitir aqui desde Lisboa, Portugal, porque o irmão Marcos, meu marido, teve uma cirurgia no dia segunda-feira. Graças a Deus correu tudo bem. E hoje, então, o programa vai ser diferente aqui, através do Facebook, e mais logo vai ser através da Rádio Tabernáculo. Hoje, então, vamos a dispensar nossas conversas. Sim. Deixa eu falar aqui. Hoje é um programa diferente. Nós estamos fazendo aqui direto da nossa casa, mas ainda é vinculado à Igreja Tabernáculo do Espírito Santo, cujos pastores são o Luciano e a pastora Solange. Eu quero agradecer a todos aqueles que oraram por mim, aqueles que souberam da minha cirurgia, aqueles aos quais estavam sabendo que eu iria ser operado. Eu fiz a minha cirurgia na segunda-feira, a reconstrução de um tendão supraespinhoso do ombro estava rompido e já está tudo bem comigo, já estou em casa. E a gente só não pôde se deslocar até a igreja, porque são cerca de 22 quilômetros. E mesmo assim nós vamos fazer o programa direto de casa. Uma pregação da Palavra de Deus e alguns louvores. Ok? Convido vocês agora para fazer parte dessa família, dessa programação. E vamos dar continuidade à pregação do Evangelho. Muito obrigado a todos vocês. Em nome de Jesus, Deus vos abençoe. Então, deixo aqui hoje, em companhia aqui do irmão Marcos, com o tema de nosso programa de hoje, que é o Boca de Deus foi parar na boca do leão. E para você que não tem aí sua Bíblia, ainda pode ir a buscar a sua Bíblia. E é para ir ao livro de Primeira de Reis, no capítulo número 13, no versículo 1. Então, pode ir a ter a sua Bíblia. Se está em seu trabalho e não pode ter sua Bíblia, pode abrir a Bíblia no computador ou através do seu telemóvel, da forma como preferir. Pode abrir sua Bíblia. Hoje estamos aqui num dia soleado, aqui em Portugal, em Lisboa. Há um vento um pouco frio, mas o dia está muito bom. Este tema de hoje é um tema muito abençoado, assim que se ainda não se conectou ou tem alguma pessoa que conhece, que queira que ouça uma palavra de Deus, que queira que seja abençoada com uma palavra de Deus, ainda há uns poucos minutos para falar com essa pessoa que senta seu coração que quer que ouça essa palavra em direto, ou também depois de acabar com nossa pregação, podemos então fazer, poder ver através do Facebook a pregação em diferido. Vamos então agora a cumprimentar aqui aos irmãos que estão conosco aqui hoje. Todos aqueles que estão aí entrando para assistir, sejam bem-vindos aqui direto de Lisboa. Queremos agradecer ao pastor Edson Silva, Deus abençoe, paz do Senhor Jesus, Tiago Xavier, a Horaci dos Santos, todas as pessoas que aqui adentraram, estão e continuam entrando, Solange, pastora Solange, o Danilo Gonçalves, a Jennifer Lopes, né? Estamos aqui hoje num cenário diferente. Nós já explicamos o porquê. Aqueles que estão entrando agora, não é direto da igreja, porque eu sofri uma intervenção cirúrgica no ombro. Mas a reconstrução de um tendão rompido no ombro, e correu tudo bem, graças a Deus. E hoje o programa vai ser um pouco mais curto, mais breve, mas com a palavra de Deus em voga, em questão, com mais ênfase na palavra de Deus. Jennifer Fernanda Fernandes. A Fernanda Fernandes, Deus abençoe você, acabou de entrar.
Todos vocês que estão entrando aí, convidem seus colegas, seus amigos para ouvir, para ver a palavra de Deus. Então, acho que sem mais preâmbulo, vamos então a olhar nosso tema de... Você que está me ouvindo agora, se tiver Bíblia, 1 Reis, capítulo 13, dos versos 1 até o versículo 26. Você com a tua Bíblia aberta em casa, ou me acompanhando por aqui, vamos lá. Vamos começar com uma oração. Começas tu? Vamos orar. Não, você pode orar. Pode orar, minha esposa. Minha esposa vai... Senhor Deus, hoje aqui nesta tarde, em nome de Jesus, queremos pedir que estejas aqui conosco, Senhor, que as palavras de meu marido sejam tuas palavras, Senhor, as palavras do irmão Marcos, Senhor, sejam tuas palavras, que ele diminua em tua mente, Senhor, para que cada palavra reconforte, conforte, ajude a cada pessoa que vai ouvir, a cada pessoa que vai ver aqui através do Facebook, Senhor. Dá-nos sempre tua graça, Senhor, e tua misericórdia, porque sem tua misericórdia, Senhor, nós não somos nada. No nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Então, ficam aqui na melhor das companhias e paz do Senhor para todas as pessoas e até mais. Até mais. Minha esposa vai se retirar um pouquinho para cuidar do Mateus, mas ela vai ficar aqui me auxiliando aqui, conforme a necessidade. 1 Reis, capítulo 13, versículo 1 a seguir. 1 Reis, capítulo 13, verso 1 em diante. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Vamos aí, Bíblia aberta, vamos acompanhando aí. Aqui vemos um homem que começou bem e terminou mal. Vamos saber o porquê, né? Esse homem é boca de Deus. Esse homem começa como boca de Deus e termina na boca do leão. Vamos entender isso. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo algo parecido, né? É a história de um homem que, enquanto obedecia a Deus, era a boca de Deus. Mas quando desobedece, vai parar na boca do leão. Obediência tem consequência. Desobediência tem consequências diretas e imediatas na tua vida e na minha. Este homem, enquanto obedecia a voz de Deus, era a autoridade aonde ele estivesse. Enquanto ele obedecia a Deus, ele era a autoridade aonde ele estivesse. Por quê? Eis que o altar se fenderá e derramará cinza sobre ele. O que acontece? Que o altar se fende e a cinza é derramada. Ele fala e a coisa acontece. Hoje, se esse profeta vivesse, ele profetizaria contra as religiões. Ele profetizaria contra as denominações que se desviaram da verdade. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas igrejas deixaram de ser cristocêntricas, deixaram de ser cristãs e abraçaram a teologia da prosperidade, abraçaram a teologia de que Jesus e mais alguma coisa. Jesus não é suficiente. Ou seja, é Jesus e o sábado, é Jesus, é apenas o irmão mais velho. Jesus não é o centro total, Jesus não é tudo, Jesus não é. Mas a Bíblia diz que Jesus é suficiente, Jesus foi suficiente e Jesus continua suficiente. Esse homem profetiza contra o altar e o altar se fende, do 1 até o 3. Esse homem aqui, a Bíblia diz que o altar se fendeu, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Enquanto ele faz isso, o rei vai tentar ir contra ele, a mão dele encolhe. Proteção divina. Deus está protegendo aquele homem ali. Enquanto aquele homem está na direção de Deus, enquanto aquele homem está sobre os cuidados de Deus, enquanto aquele homem está discernido pelo Espírito Santo de Deus, há uma proteção divina, há uma direção, há uma profecia liberada, há uma ordem determinada e há um Deus guiando. E tudo acontecendo conforme ordem dele. O altar se racha, conforme ordem dele, a mão do rei se seca. Ou seja,
enquanto está a luz divina, enquanto está protegido, enquanto está guardado, enquanto está direcionado, enquanto está sob os cuidados de Deus, tudo vai acontecer em benefício, vai acontecer em prol daqueles que obedecem, daqueles que servem, e tudo será para a glória de Deus. Eu amo os que me amam, eu amo os que me buscam, eu amo os que guardam os meus mandamentos, eu amo aqueles que me seguem, eu amo aqueles que fazem o que eu mando, eu amo os que têm compromisso comigo. Ou seja, a confirmação divina, as orações respondidas, os milagres acontecem, tudo acontece na direção daquele que está fazendo a vontade de Deus. As consequências são imediatas. Aqui, para o bem. Era um homem que era boca de Deus. Ele falava e acontecia. Ele dizia e era como isso deveria acontecer. Hoje seria essa profecia, essa palavra dele não seria muito bem aceita. Esse homem não seria muito bem aceito, por quê? Profeta nunca foi aceito. Profeta nunca foi benquisto. Profeta nunca foi aplaudido. Profeta nunca foi ovacionado. Profeta nunca foi bem recebido em lugar nenhum. Porque a maioria das vezes em que Deus usou profetas foi para trazer juízo. A maioria em que foi usado profetas sobre a terra foi para trazer juízo, foi para trazer revelação, foi para trazer situação não muito boa. Por quê? Porque foi contra a idolatria, foi contra o pecado, foi contra situações que desagradavam a Deus de Israel. Foram contra situações que atrapalhavam os planos de Deus, né? E vinha o profeta e dizia, e esse profeta era apedrejado, esse profeta era morto no altar, esse profeta era a cabeça dele entregue numa bandeja, esse profeta era amaldiçoado porque não falava coisas boas. Não massageava o ego, não falava aquilo que era necessário falar. Ele falava aquilo, aliás, ele não falava aquilo que era desejável ouvir. Ele falava aquilo que era necessário falar. Tem muita gente que deseja ouvir, deseja ser massageado, deseja ter o ego massageado. Vai lá, você é o cara, você tá muito bem, você tá no caminho certo, você prega bem, você fala bem, você é o cara, você é melhor que esse cara aí, você é melhor que o teu pastor, você ensina melhor que a tua pastora, você canta melhor que fulano. Por que não tá lá ainda? Por que você já não pegou o microfone? Por quê? Não. Tem um Deus que está no comando, tem um Deus que está no controle, e tem um Deus que a seu tempo exalta quem ele quer e abate quem ele quer. Esse profeta, nós vamos ver que ele começou muito bem. Mas na Bíblia, a palavra de Deus, na carreira cristã, não é o modo como você começa, é o modo como você termina. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É isso que vai contar muito para a sua vida e para a minha. Mas é assim, combati um combate mais ou menos, acabou a fé e eu saí na carreira. É o contrário. Infelizmente, o que acontece muito disso é o contrário, né? Mas eu tenho um Deus que na palavra dele diz que aquele que começou boa obra deseja completá-la até a volta de Cristo. Aquele que começou boa obra deseja terminar até a volta de Cristo. Então você, homem cristão, você, mulher cristã, tem uma placa. Estamos em obra, estamos em reforma, estamos em construção. A Bíblia vai dizer que nós somos chamados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Nós somos santos, mas não somos perfeitos. Nós estamos sendo aperfeiçoados para encontrar com Jesus nos ares, para ir para a glória. Quem vai morar no céu está fazendo estágio aqui. Quem vai morar no céu está cumprindo o seu tempo de vida aqui. E esse homem começou como boca de Deus e vai terminar na boca do leão. Ele sabia aonde ele tinha que ir, ele sabia o que tinha que dizer, ele sabia o que tinha de falar. Mas aí o que acontece? Dos versículos 7 até o 10.
Um homem aparece para ele, disse o rei, vem comigo a casa, fortalece e eu te recompensarei. O homem vai dizer, ainda que você me dê a metade da tua casa, eu não vou entrar, não vou comer, porque o Senhor me ordenou que não fosse assim, né? Até aí tudo bem. Ele recuou, ele recusou o convite do rei, não quis entrar, porque até então ele ainda sabia que era Deus falando com ele, ele até então sabia que era recado de Deus, sabia que era mandamento de Deus. Mas nos versículos 11 até o 14, aparece um profeta velho, né? Você pode acompanhar comigo. 1 Reis 13, do 11 ao 14. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, as palavras que dissera ao rei contaram a seu pai. Perguntou o pai, por que caminho ele foi? Então ele abarda o jumento, vai até o homem de Deus, encontra esse homem debaixo de um carvalho e disse assim, vem comigo a casa e come pão, né? Porque esse homem vai dizer que foi um anjo que revelou para ele que era para ele ir até a casa. Mas ele já tinha ouvido Deus falar que não entrasse na casa de ninguém, que não comesse na casa de ninguém, que não entrasse. Mas esse homem aparece para ele e diz que um anjo falou com ele. Se Deus já disse, se Deus já falou, se Deus já bradou, por que eu vou ouvir outra conversa? Se Deus já falou com você, por que você vai ouvir anjo? Por que você vai ouvir estranhos? Por que você vai ouvir fogo estranho, profecia estranha? Muita gente ao ouvir anjo, nós estamos cansados de saber. Teve um camarada aí que não deu certo em igreja nenhuma, ele encontrou um anjo chamado Moroni. Fundou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. E tá aí o problema até hoje. Um outro camarada que não deu certo em lugar nenhum, chamado Charles Taze Russell, encontrou anjo também. E tá aí uma religião até hoje, que nega Cristo como Senhor e Salvador, nega o Espírito Santo, nega a doutrina da Trindade, os testemunhas de Jeová. Por ouvir anjo, Ellen White, a profetisa dos adventistas aí, a voz dela é igualada quase à Bíblia, tem problema aí. Então quer dizer, esse homem deixou de ouvir um recado de Deus, deixou de ouvir o que Deus tinha falado, para ouvir a voz de um profeta velho. Um anjo falou. Sabe essas pessoas que vêm com novidade? Novidade que a Bíblia não... A Bíblia vai dizer, as coisas reveladas pertencem a nós. As encobertas pertencem a Deus. As reveladas pertencem a nós e nossos filhos. Deuteronômio 29 e 29. Esse homem foi seduzido por uma revelação de um anjo. Ele perdeu a direção. No versículo 19, vai dizer que ele voltou, comeu pão na casa e bebeu água. Tem muita gente que começa bem a caminhada cristã. Tem muita gente que começa numa velocidade incrível. Tem muita gente que começa a 120 por hora. É fogo, é aquele fogo puro, aquele primeiro amor e não sei o que, aquela coisa linda de ver no começo. Aí quando você vai ver, o que aconteceu, fulano? O pastor da minha igreja deu um problema. O irmão da minha igreja me decepcionou. Fulano me desiludiu. Ciclano me passou para trás. Quem saiu da igreja, ou quem saiu da igreja por causa de irmão, por causa de pastor, por causa de situação, nunca entrou nela por causa de Cristo. Nunca entrou na igreja por causa de Cristo. Tem muita gente que pelo meio do caminho foi ouvir conversa estranha, foi ouvir revelação estranha, foi ouvir anjos e acabou se dando muito mal. Esse homem aqui, a Bíblia vai dizer no capítulo 20 e 21 e 22, ele estava na casa do homem e veio a palavra a ele. Foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. 21. Antes voltou, comeu pão, bebeu água, não comerás, nem beberás água, e o teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. Veja o que sobrou para esse homem. Como esse homem começa? Esse homem começa profetizando e Deus honrando. Esse homem começa falando e Deus cumprindo. Esse homem começa bradando e Deus cumprindo logo em seguida.
Mas aí vem uma palavra estranha, vem uma conversa estranha e tira esse homem dos caminhos de Cristo. Tira essa mulher dos caminhos de Cristo. E esse homem, a Bíblia vai dizer que ele nem o cadáver dele será enterrado. Depois, 23, depois dele ter comido, bebido água, albardou o jumento e foi embora. A Bíblia vai dizer no 24 que um leão encontrou ele e o matou. Nós estamos assim. Nós estamos vivendo este tempo. Tem muita gente que começou muito bem. Tem muita gente que começou com aquele primeiro amor, com toda a vontade, com todo o louvor, com toda a virtude. Mas ao longo da jornada saiu fora do caminho, perdeu a direção, perdeu o discernimento, perdeu o primeiro amor, perdeu o tato, perdeu ali a unção, perdeu os primeiros cuidados, perdeu. E quando se perde, a Bíblia aqui diz que esse homem foi amaldiçoado, esse homem foi repreendido e esse homem foi morto por um leão. Essa situação, esse aprendizado aqui, essa situação aqui não mudou. Não mudou. O evangelho que está sendo pregado, o evangelho da comodidade, o evangelho do prazer, o evangelho de satisfazer, o evangelho do imediatismo, esse evangelho que não tem nada a ver com aquele evangelho que Jesus deixou, com esse evangelho da renúncia, o evangelho da entrega, o evangelho da santificação, o evangelho da purificação, o evangelho da santificação. Esse evangelho não serve mais. Não serve mais porque isso custa caro. Isso custa preço de sangue, isso custa entrega, isso custa dedicação, isso custa cuidado, isso custa amor, isso custa uma entrega fora do comum. Poucos estão dispostos a fazer isso. Poucos estão dispostos a renunciar, carregar a sua própria cruz e seguir a Jesus. Jesus vai dizer que quem vem a mim e não aborrece pai, mãe, mulher, marido, filhos e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se você que está servindo a Cristo não está aborrecendo a ninguém, cuidado. Comodismo, conforto, estraga. Zona de conforto, comodismo, não é muito bom. A Bíblia vai dizer para mim e para você não se conformar com os padrões desse mundo, que é para eu e você não se conformar com essa forma mundana. Não é para se conformar com... Tem uma palavra que está agora em moda, né? Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Isso aí é nada a ver, não é pecado não, tá liberado, né? Nada a ver. Você que é quadrado, você que é velho, você que é antiquado, é você que já passou dos 40, mas a Bíblia vai dizer que pecado é pecado, seja pequeno, não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Pecados são pecados diferentes, né? Na verdade. São tipos de pecados diferentes, mas que para Deus é pecado sempre. Só que esse evangelho não produz aplauso. Esse evangelho não traz multidão. Esse evangelho não arrebanha pessoas. Esse evangelho não aumenta o dízimo. Esse evangelho não aumenta a oferta. Esse evangelho não traz pessoas para a igreja. Por quê? Porque ninguém quer ouvir isso, né? Todo mundo quer ouvir aquela mensagem que massageia o ego, aquela entrega de chaves, né? A chave da tua casa, a chave do teu carro, a chave. Como se Jesus tivesse feito isso e como se Jesus tivesse aprovado isso, como se isso fosse bíblico, né? Você vai ter casa? Vai, amém, eu oro para que tenha. Você vai ter carro? Vai, amém, eu oro para que você tenha. Agora não vai viver, não vai priorizar a tua vida, não vai redundar a sua vida achando que isso é evangelho, né? Achando que isso é o poder de Deus. Não é. Deus não tem nada a ver com isso. Se Deus quiser fazer de mim um homem milionário, Ele vai fazer. Se Deus quiser fazer de mim um homem rico, Ele vai fazer. Mas o que Deus fez para mim através de Cristo foi salvação. Um novo pensar, um novo sentir, um novo agir. É uma tríade do Espírito Santo que vai fazer de mim uma nova criatura. Que vai fazer de mim um novo homem, um marido decente, um pai decente, um ser humano decente, um profissional decente. Jesus, quando salvava,
Jesus salvava e curava o corpo, a alma e o espírito. Jesus, a salvação era completa, a preocupação era completa. Jesus dizia o todo. Jesus se preocupava com o todo, né? Jesus fazia isso. Mas Jesus não era bem quisto. Jesus mudou uma rota, Jesus mudou um caminho para libertar um endemoniado em Gadara. Ele liberta. Só ele, só o gadareno, porque o restante da população mandou ele embora. O restante da população mandou Jesus embora. Só o endemoniado é que recebeu a Cristo. Como é que tá hoje? Não mudou, não. Tem uma geração aí, né? Você gosta, eu vou falar aqui, você gosta de chocolate, né? Eu adoro chocolate. E Jesus? Falou, por Jesus eu sou apaixonado. Uma geração que é apaixonada por Cristo. Uma geração que é apaixonada por cantores gospels. Uma geração que é apaixonada por ministérios podres. Uma geração que é apaixonada por ministérios onde a morte reina, como o que está acontecendo aí, né? Por Jesus eu sou apaixonado. E ele, só que esquece. Tem muita gente que não sabe o que significa paixão, né? Eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu sou apaixonado por Jesus. A paixão é animal, demoníaca, terrena, começa de repente e termina de repente, né? Dura em média aí de 18 a 48 meses. Tem alguns psicólogos aí que estiver me ouvindo, vai entender, sabe do que eu estou falando. Mas a Bíblia vai dizer que o amor dura para sempre, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, não age em causa própria, não é egoísta, é contra a soberba, né? Mas esse amor, o amor, eu escolho amar, né? Eu escolho amar. Amor eu escolho. Eu escolho amar a partir de princípios bíblicos, né? Quem é o Deus que a minha esposa serve, que a minha noiva serve, que a minha namorada serve. Quem é o Deus, né? Há princípios bíblicos. Eu posso usar princípio bíblico para escolher quem vai governar a minha cidade. Eu posso usar princípios bíblicos para escolher quem vai administrar meu município. O que ele pensa sobre o aborto? O que ele pensa sobre o casamento gay? O que ele pensa sobre invasão de terras? O que ele pensa sobre essas situações aí que... Ou seja... O que Jesus teve a ver com isso? Jesus foi contra? Jesus foi a favor? A partir daí eu escolho administrador da cidade, a partir daí eu escolho a pessoa com quem eu vou morar, com quem eu vou casar, a partir dos princípios bíblicos. Deus me deu inteligência e sabedoria suficiente para entender isso, para compreender isso e para não dar um fim trágico à minha vida, como este profeta fez. Esse profeta começou bem e terminou mal. Na caminhada cristã, é como eu vou terminar, não é como eu vou começar, né? Nós temos aí um homem chamado Billy Graham. Não sei a idade ao certo com que ele morreu. Se eu não me engano, ele morreu com quase 100 anos, aproximadamente 100 anos ou 100. Eu li a biografia dele, são 400 páginas, um livro dele, a biografia de Billy Graham. Quem leu a biografia dele sabe do que eu vou falar e sabe o que eu vou dizer agora. Ao ser perguntado o que ele faria de novo, o que ele faria diferente, um homem que alcançou 500 mil de pessoas diretamente. O homem alcança 500 mil pessoas pelo evangelho, pelo poder de Cristo diretamente, falando olho no olho. O homem que coloca 150 mil pessoas no Maracanã, se eu não me engano, em 1984. Sem banda gospel, sem cantores gospel, sem show gospel, só pela palavra do Espírito, pela palavra de Cristo, pelo poder da palavra. Esse homem, Billy Graham, ao ser perguntado o que ele faria diferente, veja bem, veja lá, o que ele faria diferente na vida dele? Eu oraria mais. Eu oraria mais, teria mais tempo de oração com Deus. Eu leria mais a Bíblia. Eu passaria mais tempo com minha família. Essas respostas estão na última ou na penúltima folha da biografia de Billy Graham. Tá bem? Eu oraria mais, leria mais a Bíblia,
passaria mais tempo com a minha família. Mas essa história de ler Bíblia, ninguém gosta. Rapaz, nós estamos com um problema sério, né? Eu vou falar no Brasil, né? Eu saí daí já, mas Brasil, apenas 10% dos crentes leem a Bíblia todos os dias. E apenas 5% leu a Bíblia inteira. 10% dos crentes leem a Bíblia todos os dias e apenas 5% dos crentes leem todos os dias. Como que eu vou entender um livro que eu não leio? Leio pela metade, leio lá no começo, leio no final, leio no meio, eu nunca leio o começo, nem meio, nem fim. Quem fez faculdade, quem está estudando o 2º grau, quando o professor pede um resumo de um livro, uma resenha, você tem que ler começo, você tem que ler meio, você tem que ler o final para poder entender e dar uma explicação plausível para este professor. Quanto mais a Bíblia Sagrada, quanto mais o livro sagrado. Mas Jesus vai dizer que errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. O meu povo erra não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Oséias vai dizer que o meu povo está sendo destruído porque faltou conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Eu também rejeitarei a ti e a seus filhos. Olha a tragédia que é. Rejeitarei a ti e a seus filhos. Quando eu rejeito o conhecimento da Bíblia, o conhecimento de Deus, eu serei rejeitado e os meus filhos automaticamente serão rejeitados também. Polícia não acaba com o povo de Deus. Traficante, vagabundo não acaba com o povo de Deus. Pedófilo do inferno não acaba com o povo de Deus. Endemoniado, maconheiro, safado não acaba com o povo de Deus. O que acaba com o povo de Deus é falta de conhecimento, falta de embasamento, falta de Bíblia. Quando não se tem Bíblia, acredita em qualquer conversa, elege qualquer vagabundo que aparece, traficante sem futuro. E aí a cidade está complicada. Quando não se tem conhecimento, quando não se tem discernimento, uma cidade inteira perde, uma cidade inteira é prejudicada. Mas vamos voltar para cá, para o arraial evangélico. Vamos voltar para cá, que aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente com os da sua casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Quando eu não cuido do que é meu, quando eu não apresento a minha esposa, não apresento os meus filhos, não apresento a minha vida, eu estou negando a fé e eu sou pior que o descrente. Esse homem de 1 Reis 13 começou de uma forma maravilhosa, começou de uma forma fenomenal, Deus maravilhoso, Deus operando, Deus agindo. De repente, esse mesmo homem deixa de ouvir a voz de Deus e vai ouvir uma revelação estranha, um anjo estranho, uma língua estranha. Paulo vai dizer que se alguém vier até você pregando um evangelho que não tem nada a ver com esse, um anjo, que ainda que um anjo venha do céu e pregue para você um evangelho que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, seja anátema. E não é tradução do Novo Mundo não, viu? Tradução do Novo Mundo, desconhece o Espírito Santo, não conhece Jesus, fala que Jesus é um Deus criado. Então é a Bíblia Sagrada, segundo Jesus, segundo Deus, segundo o Espírito Santo, segundo João Ferreira de Almeida, né? A tradição João Ferreira de Almeida, Almeida Revista, Almeida Atualizada, Revista e Corrigida e por aí vai. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento, porque o sacerdote deixou de reconhecer, deixou de fazer, deixou de prestar ouvidos lá. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao anjo que está na igreja, ouça. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir é guardar, ouvir é reter. Escutar, você escuta tudo quanto é porcaria, né? Quanto é funk, para ser mais preciso, mais exato, quanto é piadinha de dupla intenção, piadinha de mau gosto. Você escuta isso o dia inteiro no trabalho, no serviço, e às vezes te mandam pelo WhatsApp, né? Mas escutar é guardar, escutar é reter, escutar é deixar isso produzir na sua cabeça. Falar, opa, o que ele está querendo dizer? O que ele está querendo falar comigo? Deus quer falar com o ser humano o tempo todo. Na viração do dia, vinha Deus.
Deus se apresentou o tempo todo. Deus se apresenta depois da queda para Caim e para Abel. Quando ele vai receber a oferta de um, ele recusa o ofertante. Deus recusa não só a oferta, Deus primeiro recusa o ofertante. Ali, Deus vai de novo, aparece, vai lá, acha graça a Noé. Ali de novo, salva Noé e a turma. Depois aparece para Moisés. Ou seja, Deus o tempo todo revela a Moisés a planta do tabernáculo, revela a Moisés a forma de adorar, a forma de servir. Deus estabelece ali. Deus sempre estabeleceu, Deus sempre quis relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. E depois regulamento. Primeiro Deus se relaciona, ele cria o ser humano e depois ele estabelece um regulamento que é dentro das 66. As 66 aqui é suficiente. Tá na Bíblia, tá valendo. Tá fora da Bíblia, tô fora, né? Então Deus estabelece um relacionamento. Deus o tempo todo se preocupa com o homem, quer falar com o homem. Ele quer saber como o homem está, onde está, o que está fazendo. Como se ele não soubesse, ele sabe, mas ele pergunta, né? Isso significa que ele tem interesse em comunicar, interesse em saber como é que você está, interesse em lhe ajudar, interesse em... Mas aí, aqui embaixo, o problema é cá embaixo. Lá em cima está pronto. O céu está pronto. Jesus Cristo já veio. A obra já está completa. O problema está aqui embaixo. Aqui embaixo é que temos que orar, ler, jejuar, interpretar melhor as Escrituras, ter mais comunhão com Deus, ter mais comunhão consigo mesmo e mais comunhão com os outros, com os demais, porque é impossível ter comunhão com os demais e não ter comunhão com Deus. É impossível. Para eu falar com alguém, para você falar com alguém a respeito de Deus, é melhor primeiro você falar com Deus a respeito desse alguém. Aí a conversa vai dar certo. Aí o assunto vai fluir. Senão, vai terminar como esse homem aqui, que foi boca de Deus e terminou na boca do leão. Que não sejamos assim. Que sejamos a diferença. Que façamos a diferença. Que vamos estabelecer a diferença na nossa vida, na nossa casa, onde colocarmos a planta de nosso pé. Mas para fazer a diferença, tem que ter base. E a base é base bíblica. E a base é cristocêntrica. E a base é divina. A base não é egocêntrica, a base não é antropocêntrica, a base não é esse louvor de agora aí que eu. Não. Deus é fiel, Ele é fiel, Deus é fiel. Aqueles hinos de antigamente em que Deus era o trono, Deus era o centro, Deus era a primazia, né? Aquilo era pregado nos púlpitos que Deus era o trono, era o centro, era pregado daquele jeito. Hoje nem tanto. O louvor está desse jeito, antropocêntrico, porque a pregação de alguns se tornou antropocêntrica. A egolatria, o egoísmo, né? Eu posso, eu faço, eu prego melhor que fulano, eu canto melhor que ciclano, eu sou o cara, glórias a mim. E aí vai, e eu termino na boca do leão por pensar, por achar, por estar aí, ou seja, eu tô aí, né? E esse homem acabou morto. Esse homem nem lugar para ser enterrado teve. O final foi triste. Estamos falando aqui de 1 Reis, capítulo 13, dos versos 1 até o 26. Mas você que está me ouvindo, você que parou para me ouvir, você que vai me ouvir num outro momento, presta atenção naquilo que eu falei. Presta atenção naquilo que foi falado aqui. Não é como você começa na obra de Deus. É como você termina. Ainda que você comece a 20 por hora, a 30 por hora, devagar, mas vá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Estou andando no vale, mas eu estou de pé. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Estou no vale, mas eu estou de pé. Estou no vale, mas eu sei em quem tenho crido. Estou no vale, mas eu sei que o meu Redentor vive. Estou no vale, mas eu sei o Deus que me chamou. Estou no vale, mas eu sei que Ele vai continuar comigo. Eu estou no vale, mas eu sei que nada vai me faltar. Eu estou no vale, mas eu estou de pé. Eu estou no vale e nada vai me abalar. Eu estou no vale, mas eu estou de pé. Eu estou vivo. Eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é o Espírito Santo. Eu sei o que Ele pode fazer por mim. Eu sei o que Ele fez no passado. E eu sei o que Ele vai continuar fazendo. Eu posso estar no vale, mas amanhã
Amanhã é um outro dia. Amanhã o sol da justiça brilha. Amanhã, o amanhecer. A Bíblia vai dizer que a noite, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite não consegue segurar a madrugada. A noite não consegue segurar o romper da aurora. A noite não tem poder sobre ela própria. Ela tem fim. Sofrimento tem prazo de validade. Sofrimento tem data para acabar. A Bíblia garante, Jesus Cristo garante. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Um novo pensar, um novo agir, um novo sentir, uma nova forma de ver, uma nova forma de amar, uma nova forma de admirar, uma nova forma de ver. Os valores são outros. Os valores de Jesus não são os mesmos valores do mundo. Os valores de Cristo é diferente. Os valores de Deus é amor, é paz, é alegria, é bondade, é fidelidade, é longanimidade, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio. Os valores do mundo é aquilo que eu toco, né? Casa, eu toco, né? Carro, eu toco. Roupa, eu toco, né? Bondade, eu não toco. Fidelidade, eu não toco. Fé, eu não toco. Mas nós estamos vivendo uma geração fast food, uma geração que quer tudo pronto, uma geração que quer as coisas para ontem, que exige como se Deus fosse um menino de recado, como se Deus fosse um mocinho. Eu determino, eu profetizo, não sei o que, blá 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 e blá blá blá, como se Deus fosse um boneco na mão dele. Deus não é nada disso. A Bíblia vai dizer: se pedirmos, não é se determinarmos, se mandarmos. Se pedirmos, Jesus virá. Se pedirmos, Ele vai fazer. Se pedirmos, Ele vai conceder. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, abre. O modo é como tá batendo, né? Bate com a cabeça, bate com a mão, bate com o pé, bate com o joelho, bate do jeito que você tiver, mas continua batendo. Uma hora essa porta abre. Uma hora o sol da justiça vem. Uma hora a alegria vem. E ainda que não seja aqui, porque não é aqui. Tem muita gente enganada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Quem disse que vai ser aqui? Está enganado. Em glória. Aqui eu posso passar necessidade. Aqui eu vou passar tribulação. Aqui você às vezes vai morar sempre de aluguel. Às vezes você nunca vai andar no seu carro próprio. A minha oração é que você compre a sua casa. A minha oração é que você ande no seu carro. A minha oração é que você tenha uma vida plena de abundância aqui dessa terra. Mas se não tiver, Jesus não está preocupado com isso. Jesus não veio assim. Jesus veio pobre. Jesus andou pelas regiões mais pobres da Galileia, né? Veio montado num jumento, né? Os judeus queriam que ele viesse montado numa Ferrari, eu acho, né? Mas é terrível essa inversão de valores, essa inversão para onde o evangelho está sendo levado, para onde o evangelho eles querem levar, mas essa palavra não vai achar guarida. Aonde o verdadeiro homem de Deus, onde a verdadeira mulher de Deus, a palavra que salva, cura e batiza e que dá sustento em meio à prova é Bíblia Sagrada. Receba essa palavra, receba a oração. Quero orar por você e dizer que Deus ainda é o autor, Deus ainda é o cuidador, Deus ainda é o soberano aqui desse mundo, Deus ainda pode todas as coisas, a mão dele não está curta, o ouvido dele não está gravado, mas são os meus pecados e os seus pecados que fazem separação entre nós e Deus, tá? Mas se você confessar os pecados e eu confessar, Ele é fiel e justo, Ele ouve e perdoa os pecados e ofensas. Isso é o que Ele garante. Quero dizer a você que assistiu, que está assistindo, Deus te abençoe, você, sua casa, sua vida, seus sonhos, seus projetos, tudo que cercar a sua mão, tudo que estiver ao seu alcance, Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. E a palavra de Deus ainda é a bússola em meio a luz, a direção em meio a esse caminho que está perdido. Deus ainda é o autor da tua vida e na minha. Eu quero deixar aqui um abraço, quero deixar aqui a paz do Senhor, quero deixar aqui
os cumprimentos a essas pessoas que entraram, ao Jackson, meu primo, ao Abel, ao Rogério, ao Horaci dos Santos. Quero deixar aqui o abraço a vocês, que vocês pensem nisso, que vocês analisem isso, que vocês curtam isso, deixe essa palavra entrar na sua cabeça e ela fazer morada em tudo que eu falei. Analisa isso que eu falei, analisa o modo como eu falei, analisa, porque o que eu falei vai até o seu ouvido. Do ouvido até o Espírito Santo, quem vai levar, do ouvido até o teu coração, quem vai levar é o Espírito Santo de Deus. Deixa essa palavra produzir, deixa essa palavra ser lançada, lança essa palavra sobre a vida de seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus não quer fazer de você milionário, não, Deus não veio fazer de você bilionário, trilhardário, um homem, não, Deus veio fazer de você um santo homem de Deus. Deus vai fazer de você uma santa mulher de Deus. Deus vai fazer de você alguém com um coração diferente. Aquele homem que passava pela vida daquela mulher, Eliseu, aquela mulher olha para o marido e vai dizer: eis que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Depois de muitos dias passando ali, eis que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Ela acompanhou a trajetória dele, ela acompanhou o modo de vida dele, ela acompanhou o sistema dele. E ela com o marido dela: vem cá, façamos, construamos aqui. Ou seja, eles se conversam entre eles, mas isso aqui já é outra história. Mas a tua vida, o teu modo de vida, o teu modo de falar, o teu modo de pensar, o teu modo de agir, o teu modo de vida vai ser a Bíblia que muita gente nunca leu. Você vai ser a Bíblia que muita gente não leu. Então, muito cuidado. Eu tenho que ter cuidado com o Deus que eu represento. A minha família tem que ter cuidado com o Deus que está sendo representado. Todos temos que ter cuidado ao falar desse Deus, ao falar dessa palavra. Porque senão, acabo como este homem de 1 Reis 13. Ele começou bem, começou de maneira poderosa e terminou muito mal. Terminou de uma forma trágica. Quantos ministérios não têm começado assim? Quantas pessoas não têm começado assim? Quantas mulheres de Deus não têm começado assim? Quantos homens de Deus não começaram assim e naufragaram na fé? Quantos ministérios aí, supostamente de Deus, começaram assim e estão escandalizando? Mas isso é normal, é normal. Lucas 17 vai dizer que é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem, ai da mulher pelo qual o escândalo vem. Infelizmente é inevitável. É inevitável porque eles pegam o pior ser humano lá, pegam a pior mulher lá e diz que engloba tudo, faz um pacote só e fala os crentes, fala os cristãos, falam as pessoas assim, né? Tem muita gente assim. Só que isso é normal. Nós vamos ter que conviver com isso até a volta de Cristo. O próprio Jesus disse: vai ter joio e trigo juntinho. E compete aos anjos fazer a colheita. Compete aos anjos fazer a escolha, fazer a seleção. Nós não podemos julgar, não podemos julgar para condenar. Lembrando bem, nós não devemos julgar para condenar. Mas a Bíblia vai dizer que é para julgar todas as coisas. Retém o que é bom. 1 Tessalonicenses 5,18. A Bíblia vai dizer que o homem espiritual julga todas as coisas. E por ele ninguém é julgado. Não vem com essa conversinha besta aí. Tá me Quem é você para me julgar, rapaz? Quem é você para me julgar? Eu não posso julgar para condenar. Eu não posso julgar para apontar o dedo. Eu não posso dizer que você vai para o inferno porque você é homossexual. Modo algum. Homossexual é a escolha. Jesus ama a pessoa. Jesus odeia o pecado, né? Essa conversa é uma conversa velha, antiga, mas é verdadeira. Não estamos aqui para apontar o pecado de ninguém, porque há pecados diferentes. Tem muita gente que ninguém vê, né? É aquela história, o pecado tá lá naquela casa lá, o pecado tá lá naquele lugar onde eles fumam maconha, o pecado tá lá onde usa cocaína, o pecado tá lá no
bar, lá naquela casa lá. Aqui na minha casa não, aqui na minha casa eu sou um santo. Aqui na casa nós somos santos. A minha esposa está aqui do lado, ela está aqui dando risada. Aqui nós somos santos, né? Mas a Bíblia vai dizer que Deus revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, não adianta. A salvação individual. Deus conhece meu coração, né, minha esposa? Tem umas conversas dessas assim que... Claro que conhece. Deus conhece tudo. Só que vida cristã é vida de fruto. Vida cristã é vida frutífera. Vida cristã é vida frutífera. Em 2 pontos. Frutos do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E frutos: ganhar almas. Ganhar almas é produzir frutos. Pessoas que você levou para Jesus, né? Manga dá o quê? Manga. Pé de manga vai dar manga. E quando ela começa a produzir, ela tem formato de manga. E quando ela é arrancada manga. E quando você coloca na boca, a manga tem sabor de manga. Tem muito crente aí que parece manga, mas é limão azedo, né? Tem muito crente aí que parece manga, mas é um abacaxi daqueles ardido ainda, né? Tem muita gente aí. Tem muito crente aí que ele bota a mão no peito e ele pensa que ele é o melhor, a minha casa, o meu povo, eu sou melhor que esse aí. Aquele publicano, quando foi orar, ele olha pro alto e fala: eu não sou como esse aí, eu não sou como este vagabundo aí, eu não sou como este aí. Mas é muito pior. Ele esquece que Deus... Tem gente que parece que é meio trouxa. Acha que Deus é surdo. Acha que Deus é mudo. Acha que Deus é um bobão, né? Perdão da palavra, né? Acha que pode todas as coisas. Por que eu tô falando isso? Porque esse homem de 1 Reis 13, quem tá comigo desde o começo, acompanha a trajetória desse homem de 1 Reis. Ele achava tudo isso também. Deus estava ouvindo ele, eu prego, Deus batiza, eu falo, Deus traz uma multidão comigo. Aí quando ele vai atrás de um anjo, de uma revelação estranha, Deus sai dele. A Bíblia vai dizer que Sansão, o espírito já tinha abandonado a Sansão e ele não percebeu. Tem muita gente que está sem o Espírito Santo e pensa que Deus ainda é. E pensa que Deus ainda tá. E tem uns aí que ainda quer ameaçar ainda. E quem é você? Quem não sei o que, não sei o que. É uns negócios assim fora do comum. Mas vamos lá. Eu quero aqui encerrar. Eu quero deixar essa palavra para você meditar. Eu quero deixar essa palavra para você pensar. Eu quero deixar esse... Tá? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Fiquem aqui. Eu quero cumprimentar a Graça, eu quero cumprimentar o Josué, o Solinei, o Carlinhos Centurion, a Horaci dos Santos, o Henrique, o Wagner, esses aqui que entraram e que falaram conosco aqui. Eu quero dizer obrigado a vocês, né? Aqui, vamos fazer um por um aqui. O Júnior Barbosa, a Vanusa Thiago, Isaquiel, o Maurício, a Solange Gonçalves Mendonça, o Alexandre, a Lar Cristo Redentor, a Aline Camargo, minha prima, Aline Camargo, Dani Andréia, Alex, Neucia, Luzia Belarmino, Cláudio Jackson, William, Júnior Peroli, Professor Júnior, Antônio Carlos, um abraço. Manuelito Bagaceira, um vereador lá de Nova América. Ah, Nova América tem o Celso Soares, mandou que eu mandasse lembranças para ele. Maicon Villagra é um menino aí que eu preguei o evangelho para ele e ele tá indo na Igreja Batista agora. Não sei se ele tá indo ainda, mas ele foi o primeiro, ouviu o evangelho da minha boca primeiro, né? Douglas Fernandes também, né? Douglas Fernandes, Walter Rocha, tchau, um abraço, amigo da escola, amigo da 3ª e da 4ª série. Sérgio Alain foi aluno meu, Catilene foi aluna minha, eu acho. José Antônio eu não conheço, Marcela Carina Pacheco, Alexandre de Oliveira Max, Eupídio Messa, Matheus Henrique Vieira, Kil, Luiz Felipe Espíndola, Vander Márcio, árbitro, Maria Leite, mãe da Isabelle, Lourdes Matoso, Dani Ribeiro, Abel Martins, a Horaci, paz do Senhor, amém. A Marilda Cavalcante, Wagner, Rosângela, Adilson, Wagner, obrigado. Luzimeire, Kleber, Henrique, Carlinhos, Graça, Rafael, Ana Carolina, Iris,
Graça, glória a Deus, isso mesmo, glória a Deus. Glória a Deus. E agora aqui a minha esposa também quer agradecer. Especial agradecimento para a Teresinha, a irmã Teresinha Lança, que ela está a publicar o programa através do canal dela no YouTube, e ela disponibilizou também as músicas agora porque pelos direitos de autor não se podem colocar todos os louvores ou todos os signos, e ela disponibilizou para nós uns louvores muito bonitos, então agradeço, um agradecimento especial para ela. E obrigada também a ti, obrigada primeiro ao Senhor por dar esta oportunidade para nós de esta tarde abençoada, de Tardes à Luz da Palavra, da Rádio Tabernáculo, da Igreja Tabernáculo do Espírito Santo de Lisboa, Portugal. E são exatamente 19 horas. São exatamente 19 horas. Hoje estamos aqui transmitindo através de nosso lar, mas se Deus permitir, a partir da próxima semana estaremos lá no Rádio Tabernáculo. Você que está próximo, lembre que os cultos são as quintas-feiras às 20 horas e os domingos às 10 da manhã. Nós esperamos por você lá na igreja para pregar, para ouvir a palavra do Senhor, para louvar, para adorar ao Senhor da forma como Ele quer. E convidamos então a todos vocês para acompanhar-nos na próxima semana. Deus abençoe a todos. Nós gostamos muito de vocês e gostamos da vossa companhia. Muito agradecidos por acompanhar-nos e muito agradecido a Deus por este varão de Deus que deu uma palavra muito abençoada. Por vezes as pessoas não gostam porque habrá muito forte, porque habrá não sei o quê, mas a maioria das pessoas que estão com Deus e que sabem que essa é uma palavra para o coração vão ouvir a voz de Deus através da palavra aqui do irmão Marcos, meu marido. Então, se tem alguma recomendação para nós, nosso programa, nós estamos algum conselho, alguma coisa, nós estamos aqui abertos para ouvir. E então, pronto, estamos assim e Deus abençoe a todos e até para a semana. Amém? Avisa-nos, a Horacita, quando vir ao Porto de Portugal, avisa-nos, Horaci, nós vamos avisar. Quer dizer, primeiro a gente precisa ser convidado, né? Na verdade. Quando formos convidados, nós iremos. Eu e minha esposa. O que eu quero lembrar? Eu quero lembrar que domingo tem escola bíblica. Começa o 3º trimestre de 2019. O tema é Tempo, Bens e Talentos. Depois da Santa Ceia, o maior culto é a escola bíblica. Quem vai te deixar de pé é o estudo da palavra. É a escola bíblica dominical que vai fazer você entender o que Deus tem para você na escola bíblica dominical. Tá bem? Eu quero agradecer a todos aqui, os irmãos aqui. Nós vamos responder agora aos outros, porque hoje foi um programa diferente, não foi na rádio, foi na nossa casa. E na próxima quinta estará lá. Eu quero dizer de novo que nós não fomos para lá por causa da minha cirurgia. Eu fiz uma artroscopia no ombro, esse ombro direito aqui. Foi a reconstrução de um tendão supraespinhoso. Eu fiz na segunda-feira. Inclusive eu tô até aqui, não era nem para estar, já era para estar sentado, já era para estar de repouso. Mas ainda não. A palavra de Deus ainda ela ferve no nosso peito, no nosso pulmão aqui para falar, tá? Mas fiquem todos com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, manda para os colegas. Flávio Elias, um abraço para você, de Carapó, né? Eu lembro de você quando eu ia jogar Copa Ferval lá no ginásio, não sei se você se lembra, mas vamos lá. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima quinta-feira na Rádio Tabernáculo do Espírito Santo. Graça, bons, irmã Graça. Paz do Senhor, irmã Graça. Deus abençoe fortemente a todos vocês e até uma próxima. Permitindo Deus, se não, como é que é, minha esposa? Nós estaremos com Ele. Amém. Se Jesus permitir, nós iremos fazer. Se Jesus não permitir, nós estaremos com Ele. Tá bem? Fiquem na paz, fiquem na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Fiquem todos com Deus. Amém. Amém. Conclui.